pessoal, está começando mais um episódio do nosso Pode Crer. Hoje iremos falar sobre bullying e preconceito, até onde vai a zoeira, um tema polêmico, mas que precisa ser fundamental ser abordado esse tema na nossa escola, para debatermos sobre essa situação. Eu sou Vinícius, presidente do Grêmio Estudantil, e hoje estamos aqui com as nossas convidadas. É a nossa professora e coordenadora de práticas inovadoras, Lara Azevedo, e a nossa teacher, Sandra Brandão, que é formada em letras e gestão escolar também. Bem-vindas, se apresente agora. Eu sou a professora Lara, sou PCPI, professora coordenadora de práticas inovadoras. Como o Vinícius bem colocou, eu sou formada em letras, português e espanhol e tenho pós-graduação na educação especial. E é um prazer estar aqui com vocês. Sandra, boa tarde. Estou feliz, contente por ter sido convidada para esse Pode Crer, né? Desejo sucesso nesse empreendimento de vocês e estou aqui pronta, disposta para responder o que vocês perguntarem, dentro do limite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o bullying e preconceito e até onde vai a zoeira, que acaba se tornando agressão também. Você, Lara, já sofreu algum ato de preconceito ou de bullying, mesmo no seu período de escola ou até mesmo nos dias atuais também, que não tem idade, né? A gente sabe que não tem idade para sofrer essas situações. Sim, eu já sofri. Na escola eu sofria muito bullying. Pelo meu jeito e também por eu ser acima do peso quando eu era criança. Então é algo que me marcou e são brincadeiras assim, brincadeiras não, né? São agressões em forma de brincadeira, que elas deixam marcas assim que a gente vai levando pra vida, marcas negativas, obviamente, que depois, se a gente não trata, se transformam em problemas ainda maiores. Então eu tenho sim muitas lembranças negativas do bullying. E você, professor? Bom, quando eu era criança ou adolescente, pré-adolescente, eu não me lembro de ter sofrido bullying. Porque na minha época tudo podia, né? A gente fazíamos brincadeiras diversas com as pessoas, baixinho, varapau, né? Fofinho, e ninguém ligava, não se importava muito com isso, né? Aí de uns tempos para cá começou isso. E na escola, quando eu comecei a dar aula, é que eu comecei a sentir que eu estava sofrendo bullying, né? Por conta do meu dedo, né? Que ele é diferente, né? Então eu sinto, os alunos fazem isso, fazem esse tipo de brincadeira, mostram o dedo já para enfatizar. Eu fico triste na hora, eu fico com vergonha, eu me sinto envergonhada. Não por mim, mas também pelos alunos terem coragem de fazer esse tipo de brincadeira, porque dá vontade de falar, olha lá, lembra aí, olha lá para sua casa, como que é sua mãe, seu pai, sua avó, vocês são perfeitos? Dá vontade de falar, mas não falo, né? Eu finjo que não vejo às vezes, ou às vezes eu fico bravinha, brigo com vocês, né, e tal, com os alunos. Mas não, acabou, saiu dali da sala de aula, passou, eu não guardo mágoas, não fico pensando, tal. Sim. Beleza. Mas é uma situação muito sem graça. Sem e que graça. Creio que ninguém gostaria de passar por isso, só que infelizmente isso é uma coisa que hoje em dia é como se fosse normal. Por exemplo, a gente anda nos corredores da escola, a gente vê os alunos muitas vezes se xingando assim, com essas palavras absurdas. Sim. E vale lembrar também que o bullying também não é só físico, né? Mas tem também o cyberbullying, que é feito nas redes sociais, cyberbullying, corrigindo. Bullying é físico, verbal, online, e os preconceitos também que rolam nas redes sociais, que acostumam acontecer com os famosos, com as celebridades, quem ali está expondo a sua vida, né, para o público. E é uma situação muito desagradável que ninguém merece, né, vivenciar. Sim. E eu posso fazer a pergunta agora? Você já sofreu bullying? Então, eu já sofri bullying. Explique. Já na minha época de escola, na minha antiga escola, eu já sofri
alguns tipos de bullying, preconceito também, mas eu sempre fui o aluno quieto, o aluno que não conversava com muita gente, não tinha muitos amigos e ficava na minha mesmo, entendeu? Então, na época, assim, não era uma coisa que me machucava muito, entendeu? Eu sabia lidar com isso. Hoje em dia eu posso ser mais fraco emocionalmente com isso. Que bom. Como você sentiu e como você lidou com isso, Lara? É muito complicado, porque quando a gente passa por essa situação, ainda mais quando a gente é criança, a gente não tem a percepção de que está acontecendo alguma coisa de errado com o agressor, que ele é que está errado, e acaba que a gente se sente errado, que a gente se sente inadequado para o mundo, né? Porque normalmente o bullying ele acontece com características diferentes das pessoas. E é um sentimento terrível de como se a sua existência fosse inadequada. É terrível. Ainda mais quando você é criança, né, como eu já coloquei, que você não sabe processar bem as suas emoções. Parando para analisar, assim, eu era uma criança muito triste por conta dessas agressões que eu sofria. É como assim, a pessoa, eu não me encaixo no padrão, então eu é que estou, sabe? Errada, sim. Eu que estou errado, meu pai. Olha, meus colegas são todos bonitinhos, todos perfeitinhos, e eu daí, por isso que a pessoa se tranca em si mesmo. Sim. E principalmente quando é criança, isso também, igual a Lara falou, isso é uma coisa que você sempre vai carregar. Porque, por exemplo, o cyberbullying, muitas pessoas ficam complexadas ou criam comparações que não deveriam existir por achar que existe um certo padrão, mas que na verdade não deveria ter, né? Leva à depressão, leva ao suicídio. Sim. Interessante isso que a Ana colocou sobre a comparação que ocorre, né, por meio das redes sociais. É algo que faz com que fomente ainda mais, né, o crescimento desse bullying, desse preconceito com as pessoas que são diferentes. Sim. Está escrito, a internet é terra de ninguém. Não, é terra de ninguém para quem não sabe usar a internet, né? Para quem não conhece os seus limites. Ou às vezes sabe os seus limites, até onde ele pode ir, mas mesmo assim ele quer ultrapassar justamente para criar aquela confusão, aquela dor, né, no sentimento de quem está sendo ofendido, está sendo machucado. Sim. E podemos ressaltar também os efeitos que o bullying e o cyberbullying fazem, né, nas nossas vidas, como por exemplo na autoestima, rendimento escolar e na nossa saúde mental, que uma brincadeira, né, acaba sendo gerando esse transtorno todo que ninguém merece passar. E muitas das vezes as pessoas que sofrem acabam saindo como erradas também, né? Por exemplo, que dramática, era só uma brincadeira, mas a gente tem que saber até onde vai a zoeira, tem limite, para tudo tem limite, e saber lidar com isso, buscar maneiras também para intervir, né, no nosso ambiente escolar, onde acontece muito isso. E cada vez mais no ambiente escolar está difícil para nós professores lidarmos com esses assuntos. Por quê? Porque na casa do aluno, né, na família, já tem entre eles mesmos prática de bullying e o preconceito, entre eles mesmos. Então, é praticado isso lá no seio da sua família, dentro do lar, já vem para a escola carregando já esse estigma, sabe? O próprio irmão, às vezes até o pai, mãe, sai daqui, seu neguinho, sai daqui, seu gordo, tipo assim, barrigudo. E o próprio pai, a própria mãe. Aí a criança chega na escola, então ela já está, né, se sentindo mal. Aí piora, se chega na escola e tem um coleguinha que vai praticar o bullying, né, ser preconceituoso porque é gordinho ou devido à cor, cabelo, E é aí que entra a empatia, né?
Nós estamos aqui na escola, num ambiente de aprendizado, não só dos conteúdos que são passados, mas nós temos que nos conscientizar de que nós estamos aqui também para nos tornarmos cidadãos melhores. Então, assim, é de bom tom que eu machuque outra pessoa? Eu gostaria de estar no lugar dessa pessoa? Então, eu acho que as pessoas têm que se colocar mais no lugar das outras. Sim. Para saber até onde vai, né? Até onde as ações podem chegar. Sim. E também, muitas vezes, por exemplo, adolescentes principalmente, cometem esse tipo de ação para poder se encaixar ali em um grupinho de amigos, porque as pessoas estão fazendo isso. E aí eles vêm, eles não querem se sentir sozinhos, até mesmo às vezes para não sofrer o bullying, acabam fazendo bullying com outra pessoa para se sentir melhor de alguma forma. Só que isso, né, jamais será certo nunca. Eu já conheci algumas pessoas que sofreram bullying, algum tipo de preconceito e que praticaram, tipo, como forma de vingança, por exemplo. Muitas pessoas fazem isso, que já sofreu anteriormente e pratica, fala, eu sofri, eu vou praticar agora isso, entendeu? Então, é um pensamento que precisa ser mudado conforme essas situações. É porque não foi trabalhado com aquela pessoa, com aquele indivíduo, né? Esse sentimento. Ele foi vítima de bullying, foi vítima de preconceito. Aí quando ele começa a ter pegar uma maioridade, por exemplo, aí ele vai querer descontar, né? Não foi trabalhado, não foi feito uma análise psicológica com ele, né? Psiquiatra. E aí, o que acontece? Ele vai querer descontar tudo que ele sofreu e ele vai fazer pior. O sonho do oprimido é se tornar o opressor. É se tornar o opressor. Quer comentar mais alguma coisa? Ou vamos para a nossa dinâmica? A gente queria falar um pouco de como vocês acham que dentro do ambiente escolar a gente consegue prevenir o bullying. Infelizmente é uma coisa difícil, mas que creio que a gente tenta todos os dias enfatizar isso, mas de que formas vocês acham que seria? Porque muitas vezes, por exemplo, vocês já me conhecem, eu não presto atenção porque eu fico focada naquilo que eu tenho que passar para vocês, né? E eu não percebo, assim, nas entrelinhas, as práticas de bullying, os preconceitos. Depois que saio da sala de aula, na sala dos professores, é que nós conversamos sobre isso, né? Então, eu penso assim, que é o próprio aluno que não apoia esse tipo de brincadeira, esse tipo de coisa, que deve, levar para nós, levar para os professores, né? E para que nós possamos fazer alguma coisa. Conversa, né? Diálogo com o opressor, sabe? Por que ele está fazendo aquilo, qual o motivo. Porque muitas vezes ele também está sofrendo, aí ele quer descontar também no coleguinha. Então, eu não tenho só que condenar aquele que está praticando naquele momento. Eu tenho que conversar com ele, ver por que é que ele está fazendo aquilo, né? Para depois ver qual tipo de solução nós devemos tomar, né? Para onde nós devemos encaminhar essa criança, esse adolescente. Não condenar de cara, porque ele também deve estar sendo sofrendo bullying. Sim, e principalmente que falem conosco, porque nós podemos mediar os conflitos, assim como a professora colocou. E quando a gente fala, a gente expõe, além da gente aliviar a dor, a gente ainda tira da gente... Rebobina. O que eu queria dizer é que, assim, quem não participa, quem tá lá observando o bullying, o preconceito, se não fala, se não pede ajuda, se não recorre por quem tá sofrendo, tá participando da ação juntamente. Sim. Então, assim, é muito importante que tragam pra gente as situações, né, de bullying, de preconceito, para que a gente consiga mediar. Era isso que eu queria falar. Sim. E creio que tudo isso realmente, igual a senhora falou,
de conversar com esse aluno. Porque também, muitas vezes, é questão, ou igual a senhora falou, de vir alguma coisa fora da escola pra cá, ou até mesmo porque, infelizmente, é uma pessoa amargurada, né? Muitas vezes, o Vinícius, esse meu aluno aqui, Vinícius, ele me conhece, acho que um pouco mais que os outros, né? A gente tá sempre, né? Tô dando sempre assim, um carinho para ele e tal, diferente dos outros. Porque muitas vezes, aquele aluno, né? Aquela criança ou adolescente que está fazendo alguma coisa errada, né? Ele está sentindo falta de afeto, falta de carinho, né? E eu levo isso para... Né? Eu tenho sim, parece que eu sou professora brava e tal, gosto rígido, meio ali, mas fora de sala de aula, eu levo afeto, eu levo carinho para aluno, porque tem muitas crianças que não têm carinho em casa, não recebem o abraço do pai, um beijo da mãe, e eu procuro levar isso para o aluno também. É bem importante isso, né, para o nosso ambiente escolar ser um ambiente mais de acolhedor também para todos os estudantes. E muito importante. Agora a gente vai para a nossa dinâmica do Eu Já, Eu Nunca. Vou pedir para vocês retirarem as plaquinhas ali. Aí vai primeiro a Lara, você mostra para a câmera e depois a professora Sandra. Tá certo. Eu já ri de uma piada que depois percebi que era ofensiva. Eu já. Quer explicar um pouquinho pra gente? Eu não lembro da situação no momento, mas eu tenho certeza que eu já ri. E pensei depois, né? Porque assim, eu já revi muitos posicionamentos ao longo da minha vida. Então eu tenho certeza que eu já ri de alguma coisa nada a ver. Sim, que agora... coisa pesada, né? Uma coisa pesada, porque vocês sabem, na escola sempre tem questões pesadas, né? E a gente acaba rindo. E você, quando a professor? gente não tem informação sobre. Eu nunca ri de piada porque eu não gosto de piada, não participo de piadas e eu sou lenta para entender quando é uma piada. Eu levo tudo numa boa. Na sala dos professores, minha colega aqui pode ver, eu sou totalmente diferente, né? Eu sou conversadeira, eu brinco e tal, então eu nem percebo. Então, e piadas eu não gosto, nem faço, não pratico. E não percebo. Então, por isso que eu nunca ri de piada de novo. Assim. E, ou às vezes também a gente tem essas situações de rir de piadas porque a gente tá ali realmente tentando se encaixar naquele lugar. Também. Todo mundo tá rindo, aí só você vai Aí ficar que sério. Aí as pessoas vão cair em cima de você. Aí muitas vezes a gente ri. Só que isso é totalmente sem Deixa eu graça. falar uma coisa pra vocês sobre rir de piada. Uma coisa que eu tenho, assim, eu fico bem brava quando uma pessoa tropeça e, sabe, cai e todo mundo ri. Eu não rio, jamais eu rio, sabe? Eu já ri assim. Eu não rio, eu já vou correndo para ajudar, porque se aquela pessoa se machucou, se torceu o pé, quebrou o joelho, bateu a boca, tá saindo, tá sangrando, eu vou rir, foi um acidente ali. E se fosse eu? Ó, eu tenho pavor de ver as pessoas, eu fico brava mesmo, chama atenção. Alguém tropeçou ou deu, sei lá, trompou no outro, eu não rio. Vamos para nossa segunda pergunta. Eu nunca defendi alguém que estava sendo zoado. Eu já. Quer explicar um pouquinho? Ai, gente, meu CDH. Não lembro assim. Vai, professora, fala. Repete a pergunta. Eu já defendi alguém que estava sendo zoado. Direto. Aqui na escola tem aqui na escola, várias situações Muitas. assim, e eu vou lá e tomo partido do aluno, do colega. O nono ano ali, mesmo, né? Eles vivem no meu pé ali chamando, prof, vem cá que fulano tá não sei o que, prof. E eu tô indo lá. No nono ano, o pessoalzinho do sétimo também, que eu tô sempre pelos corredores. Qualquer um que eu vejo sendo zoado, eu vou chamar a atenção de quem tá zoando. Sim. E tá totalmente certo, né? Porque
a pessoa é zoada, Pode depois ficar a bravo pessoa se comigo. sinta mal, enfim. Pode ficar bravo comigo, me chamar de chata, eu nem ligo. Você tá fazendo o que é certo, É, né? isso é empatia, né? Você, a senhora se colocar no lugar de outra pessoa, porque aquela pessoa tá ali sofrendo uma ação. Sim. E ela ser defendida nesse momento pra ela é muito bom. Nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem pro pessoal que está assistindo sobre maneiras de evitar ou se prevenir, ou alguém que sofre também, para não sofrer calado, para procurar ajuda, procurar direção, procurar a professora Lara ou alguns de nós integrantes do Grêmio Estudantil também. Sim. E nós também temos 100% de respeito com isso e a gente sempre tenta ter muita empatia para entender esses casos e fazer com que isso se diminua todos os dias, porque infelizmente é uma coisa que acontece muito e a gente sempre tem que estar intervindo para que isso... Olha, eu tenho que dar os parabéns para vocês por essa iniciativa, para vocês terem a coragem de discutir esse assunto, né? E quero que vocês continuem sempre abordando assuntos assim que muitas pessoas não conseguem, não gostam de falar sobre, né? E eu deixo um recado, né? Para quando você estiver sofrendo algum tipo de bullying ou preconceito, jamais fique calado. Ó, conte para a mãe, conte para o pai, conte para o professor, conte para o diretor, conte para um amigo mais próximo. Não deixe ninguém abusar de você. Tem vários tipos de você ser abusado, tá? Vários tipos, várias maneiras. Nunca deixe ninguém abusar de você. Peça ajuda, peça socorro, tá? E uma coisa, coloque seus caminhos diante do Senhor e Ele vai te guiar. Quer deixar um recado, Lara? Gente, me coloco sempre à disposição de vocês, sou muito aberta para conversas e eu peço para que vocês falem, para que vocês se comuniquem com a gente, com coordenação, com direção, para que a gente possa ajudar vocês. E para os colegas que veem esse tipo de situação, de preconceito, de bullying, que mesmo que não for com você, que vocês também denunciem. Nós temos aqui na escola os links para denúncias. O Grêmio também disponibilizou uma caixa do Setembro Amarelo para as denúncias. Ela até está ali na sala de tecnologia. Então eu peço para que vocês sempre falem, porque é muito importante denunciarem esse tipo de situação para que a gente resolva. Pessoal, bullying não é só você falar mal do colega porque ele é diferente de você. Também existe o bullying e a falta de respeito e educação por conta da tua religião. Não deixe ninguém afetá-lo por conta da tua religião. É pecado e é falta de educação. Então, queremos agradecer a presença de vocês. Obrigado, pessoal. Se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e aguardem os próximos episódios. Sim. Muito Bye. obrigada.